Graça e paz para a sua vida. Que bom que você está aqui. Eu queria que você soubesse que eu orei por você. Eu orei para que a graça de Deus venha alcançar a sua vida, venha falar ao seu coração, venha trazer aquilo que você necessita para a sua vida espiritual. Eu quero convidar você, neste momento, para irmos juntos para o livro do profeta Oséias. Oséias capítulo 6, eu vou ler inicialmente apenas 3 versículos, versos 3, 4 e 6 do capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Pois misericórdia quero e não sacrifício. A palavra de Deus para nós hoje vai nos falar sobre 3 características de uma religião bíblica, 3 características de uma religião bíblica, da religião do Deus vivo e verdadeiro. Se você me permite, eu gostaria de compartilhar com você o significado da palavra religião. Religião vem do latim, que significa religar, reatar. Esse é o significado da palavra religião, religar, reatar. E a mensagem do livro do profeta Oséias ao povo é que o povo reatasse o seu relacionamento com o Deus vivo e verdadeiro. Então eu quero compartilhar com você 3 características de uma religião. Era a religião que o povo deveria viver naqueles dias e é a religião que nós hoje devemos viver. 3 características, portanto, de uma religião bíblica, de uma religião que de fato agrada ao Deus vivo e verdadeiro. A primeira característica está no capítulo 6, no verso 3, quando Oséias, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, ele se dirige ao povo dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando nós falamos em relacionamento com Deus, em conhecimento de Deus, logo vem à minha memória o primeiro casal, Adão e Eva, lá no jardim do Éden. Deus se relacionava com eles. Na viração do dia, Deus se encontrava com eles e eles tinham aquele momento maravilhoso de comunhão. E essa comunhão, esse relacionamento, Deus quer que nós estejamos desfrutando com Ele. Então, da mesma forma como Ele se relacionava com Adão e Eva, Ele quer também se relacionar conosco. A pergunta é: como isso é possível? Nós somos pecadores. E eu me recorro ao Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, palavras do Senhor Jesus, nos diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus, e a seu Filho, a quem enviaste. Sobre isso que o Senhor Jesus declarou, a vida eterna é esta, que te conheçam como o único e verdadeiro Deus, 2 entendimentos importantes aqui nós precisamos ter. O primeiro entendimento é que nós conhecemos o poder de Deus pelas coisas que Ele mesmo criou. Os céus proclamam a glória de Deus, então nós conhecemos o poder de Deus pelas coisas que Ele criou. Agora, nós conhecemos o amor e a graça de Deus através de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Então, desta forma, nós
conhecemos a Deus. Esse é o Deus da palavra. O Deus da palavra é um Deus relacional. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer se manifestar a nós. A palavra de Deus nos diz que Deus falava a Moisés como um amigo fala ao seu amigo ou com seu amigo. Então Deus nos chama para um relacionamento crescente com Deus. Deus nos chama para conhecê-lo. O ponto de partida para o conhecimento de Deus é através de Cristo Jesus. Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele veio para revelar o Pai. Ele veio para que, através da sua vida, através da sua morte, através do seu sacrifício, nós pudéssemos ter o nosso relacionamento reatado com Deus pelo fato do pecado nos separar de Deus. A primeira característica, portanto, de uma religião bíblica é um conhecimento de Deus. Não um conhecimento estático, mas um conhecimento crescente de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, em nos tornarmos mais íntimos dele. A segunda característica de uma religião bíblica nós temos em Oséias capítulo 6, verso 4, quando o Senhor nos diz assim: o vosso amor é como o orvalho da madrugada. Quanto tempo dura um orvalho? E o Senhor está dizendo aqui ao seu povo que o amor que o povo demonstrava para com ele podia ser comparado a um orvalho. Era um amor interesseiro, era um amor só na hora do aperto. A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o povo deveria demonstrar um amor constante a Deus. Essa é a segunda característica de uma religião bíblica, um amor constante a Deus. Quando eu penso acerca de amor a Deus, me vem a ideia de um marido que ama a esposa, de uma esposa que ama o marido. Quais são as características de um cônjuge que ama o seu cônjuge? Ele gosta de estar com a pessoa amada, ele gosta de conversar com a pessoa amada, ele gosta de ouvir a pessoa amada, ele gosta de ouvir a voz da pessoa amada. E aqui nós podemos seguir: ele gosta de elogiar, ele gosta de agradar, ele gosta de demonstrar gratidão. E nós podemos transferir isso, aplicar essas características para o nosso amor para com Deus. A pergunta aqui nós gostamos de estar juntos com o nosso Deus? Nós gostamos de conversar com o nosso Deus através da oração? Nós temos conversado com Ele? Nós temos tido esse tempo prazeroso com Deus? Nós temos tido aquela alegria de ouvirmos a sua voz através da sua palavra? Nós temos elogiado o nosso Deus? Nós temos falado bem do nosso Deus? Então, essas são características de uma pessoa que ama ao Senhor. E a pergunta é: como está o nosso amor para com Deus? O nosso amor para com Deus é um amor constante? É algo para nós pensarmos, porque essa é uma característica muito importante da verdadeira religião, daquela religião que agrada a Deus, da religião bíblica. Me lembro do versículo que o Senhor Jesus disse, que está no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se eu amo o Senhor, eu vou viver uma vida de obediência. A terceira característica de uma religião bíblica está no verso 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício. Essa palavra misericórdia, no hebraico, é a palavra hesed. Essa palavra, ela significa fidelidade a um compromisso assumido. Isso mesmo, fidelidade a um compromisso assumido. Deus formou a nação de Israel. E Deus fez uma aliança com o seu povo. E Deus disse ao povo: eu vou ser fiel a vocês. Então, misericórdia, fidelidade a um compromisso assumido. E o livro de Oséias, ele vai fazer o quê? Ele vai denunciar a infidelidade do povo. Nós podemos dizer, através do contexto do livro do profeta Oséias, que o povo ia aos cultos, o povo cantava, o povo ofertava, o povo ouvia a palavra, mas no dia seguinte nem parecia que o povo tinha ido a um culto. A terceira e muito importante característica de uma religião bíblica é um compromisso consistente com Deus. O povo não tinha um compromisso com Deus. Era algo apenas da boca para fora. Nós podemos dizer até, e essa é a ideia do livro do profeta Oséias, o povo cometia o pecado do adultério espiritual. O povo trocava o Senhor por outros deuses. O povo priorizava outras coisas. O povo trocava o Senhor pelas coisas do mundo. O povo dizia que amava a Deus, mas estava de braços dados com o mundo e com falsos deuses. Então, a terceira característica de uma religião bíblica é demonstrar um compromisso consistente com Deus. E esse era um chamado de Deus ao povo. Repetindo, 3 características de uma religião bíblica: um compromisso consistente com Deus, um amor constante a Deus e um conhecimento crescente de Deus. Meu querido e minha querida, talvez você olhe para a sua vida e você diga: bem, eu não tenho vivido essa verdadeira religião, eu não tenho vivido essa verdadeira conversão. O que é que eu faço? Eu tenho o prazer de mostrar para você Oséias, capítulo 14, primeiro versículo. Olha o que o Senhor diz, palavras lindas: volta para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Repito, volta para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Eu termino com uma história. Um jovem, ele cometeu um crime e ele foi para a prisão e ele permaneceu vários anos na prisão, pagando a sua pena. E o seu pai ficou muito triste com ele. E quando ele estava prestes a sair da prisão, ele escreveu uma carta para o seu pai, dizendo: pai, tal dia eu vou deixar a prisão. E eu gostaria que o Senhor deixasse na janela de casa um lenço branco, se o Senhor me aceita de volta. Se, quando o trem estiver aproximando da nossa casa e eu
contemplar aquele lenço branco na janela, eu vou entender que o Senhor me quer de volta. Mas se o lenço não estiver lá, eu vou passar reto. Aquele filho, quando o trem estava se aproximando da casa de seu pai, ele olhou para a janela. Não tinha um lenço branco. Tinha um grande lençol branco, escrito em grandes letras: volta, meu filho, volta. Volta, meu filho, volta. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Volta, meu filho, volta, volta hoje para mim. E a minha oração é que a bondade de Deus possa nos conduzir ao arrependimento por não estarmos envolvidos num conhecimento íntimo de Deus. Vamos nos arrepender por não demonstrarmos um amor constante para com Deus e porque muitas vezes nós temos falhado em termos um compromisso mais consistente com Deus. Que Deus te abençoe muito, que pela sua imensa graça nós possamos viver a verdadeira religião, a verdadeira conversão. Que Deus nos alcance com a sua graça, em nome de Jesus. Amém.